Nos tempos difíceis do fim, um dos questionamentos que pode vir sobre nós como igreja é como nós devemos atuar. Quais são as estratégias que nós devemos utilizar para encontrar êxito no nosso evangelismo, encontrar êxito na nossa vida de igreja, na nossa comunidade. E uma resposta que nós podemos encontrar para isso está em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, porque o apóstolo Paulo está falando exatamente deste período, desse período difícil dos tempos do fim. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: a partir do versículo 1, ele vai dar uma descrição terrível de como estará a situação moral e espiritual das pessoas. A lista é a seguinte: mas você precisa saber disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, cruéis, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E no versículo 5, ele termina essa lista de forma muito triste. Ele vai dizer que essas pessoas que se encontravam nessa qualidade moral e espiritual eram as mesmas pessoas que exteriormente demonstravam aparência de piedade, mas com essa atitude, com certeza, negavam o poder de transformação que a piedade tem. Piedade é a prática de todos os nossos exercícios espirituais, que nos fornece e nos dá poder o suficiente para transformar a nossa vida e nos fazer semelhante a Jesus Cristo. Mas essas pessoas somente ostentavam essa aparência de piedade, eram sepulcros caiados, como disse Jesus. Mas o poder da transformação da piedade do Evangelho, elas negavam, não aceitavam. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, desse tipo de pessoa, afaste-se. Hoje nós temos uma proclamação de um amor que tudo aceita, que nós não devemos julgar, que nós não devemos nos separar e fazer acepção de pessoas. Mas aqui o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo sobre pessoas que tinham características externas de religiosidade, de serem piedosos, mas que suas práticas negavam essas características, o apóstolo Paulo ensina para esse jovem pastor que desse tipo de pessoa nós devemos manter distância. Porque isso poderia trazer uma imagem ruim e um mau testemunho para o Evangelho, dificultando com que as pessoas pudessem discernir qual é o verdadeiro Evangelho e qual é o falso Evangelho. E o apóstolo Paulo continua orientando o jovem pastor, dizendo que essas pessoas são resistentes, da mesma forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés lá no Egito. Essas pessoas não se deixam ser convencidas, por isso que o que resta é se afastar desse tipo de pessoa. E a pergunta que fica é: como nós vamos fazer? O que fazer? Qual é a estratégia? Qual é a ferramenta que nós devemos utilizar como igreja para atuar nesse período tão difícil dos tempos do fim? O apóstolo Paulo, ele vai dizer no finalzinho do capítulo, no versículo 15 e no versículo 16, no versículo 16 e no versículo 17, para ser melhor, o apóstolo Paulo vai dar a ferramenta para Timóteo, para que ele possa exercitar o seu ministério de forma fiel e de forma bíblica, de acordo com os mandamentos do Senhor. Ele vai dar essa ferramenta para Timóteo dizendo o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Nós não podemos utilizar nenhum outro método, estratégia humana, mudar as características da igreja, trazer outros tipos de programação, fazer eventos extras que a Bíblia não nos orienta a fazer. Não seria exatamente o pecado, mas não é a ferramenta correta que a Bíblia nos dá, que o Senhor deixou para nós, para atuarmos nesse período de tamanha dificuldade, onde a qualidade moral e espiritual das pessoas estará bem baixo. E essas pessoas estarão no nosso meio, no meio cristão, como o joio que prejudica em muito o trigo. E não para por aí. O apóstolo Paulo
Fala para ele usar a escritura a fim de que ele seja um servo de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O servo que é útil para Deus não é um servo que tem diversas estratégias, criativo, ele elabora vários programas. Não é esse o servo fiel, o servo útil para Deus. O servo útil para Deus é aquele que se mantém fiel. Lembra que Deus falou para Josué? Josué, meu servo Moisés está morto. Você agora vai conduzir esse povo até a terra que eu prometi aos seus pais. Eu só quero que você seja muito corajoso, seja forte e seja fiel. Tenha cuidado de andar em todos os mandamentos e leis que eu me entreguei através do meu servo Moisés. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O resultado não é conosco. Como Paulo pode dizer, um planta, outro rega, Deus é quem dá o sofrimento. Mas devemos utilizar as ferramentas corretas. Josué, ele ia ter êxito na sua missão de conduzir a nação até a terra prometida a partir do momento que ele se mantesse fiel. E assim somos nós. Nós não podemos deixar a nossa ansiedade humana tomar a frente das coisas e acabar sendo infiel com Deus. E o apóstolo Paulo não para por aí. No início do capítulo 4, ele vai continuar dizendo: Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Timóteo. Eu insisto contigo, para que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda e exorte com toda a paciência, Timóteo, mas utilizando a doutrina, utilizando a palavra de Deus. Essa é a única ferramenta capaz de transformar os piores cenários, capaz de converter os mais terríveis pecadores. Por mais que nós sejamos seduzidos, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É na ânsia de obter sucesso, é na ânsia de obter prosperidade no seu ministério, fazer o ministério frutificar, fazer as coisas avançarem, que nós caímos nas ciladas do inimigo. Porque é nessa hora que o inimigo vai te apresentar uma estratégia para você fazer o reino de Deus avançar, para você fazer a igreja encher, para você trazer mais e mais pessoas. E nisso nos tornamos infiéis ao Senhor. Deixamos de pregar a sua sagrada escritura e utilizamos ferramentas humanas a fim de atrair as pessoas. Sendo que o sucesso do ministério não é a quantidade de pessoas que você atrai, não é quantas pessoas são batizadas no Espírito Santo, não são quantos espíritos malignos nós expulsamos através do nosso ministério, quantas pessoas são curadas. Esse não é o maior sucesso de um ministério. O maior sucesso de um ministério, de um servo de Deus, é a fidelidade. O quão esse homem de Deus, essa mulher de Deus, permanece fiel ao Senhor. E nesse vídeo nós vemos que a estratégia que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, o apóstolo Paulo, doutrinador dos gentios, ele não quis reinventar a roda. Ele não quis trazer uma estratégia que ninguém tinha utilizado até aquele momento. Ele não quis usar uma sabedoria oculta. Ele trouxe para Timóteo a única ferramenta poderosa para transformar o caos em bênção, que é a palavra de Deus. Se você no seu ministério está se sentindo tentado a fugir da palavra, a utilizar outros métodos, você talvez, muitas das vezes, o inimigo tem tentado você a enxergar que somente a Bíblia é algo sem graça. Pregar o evangelho não vai surtir muito efeito, nós temos que fazer algo legal, algo que seja atual, algo que venha a atrair a atenção das pessoas. Nesse tempo do fim, nós precisaremos estar firmes para permanecer como verdadeiros arautos do Senhor, que prega a palavra a tempo e fora de tempo, e que deixa o resultado deste evangelismo nas mãos do dono da seara. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para que assim que nós postarmos mais estudos, mais vídeos como esses devocionais aqui no nosso canal, você seja notificado e possa receber esse conteúdo. Amém? Até o próximo vídeo.